deficiência tem chamado a atenção para os surdos, a leitura labial. Então, quem trabalha com surdos, a máscara para a leitura com labial, ela precisa ser transparente. Então, tem aqui uma outra sugestão, o cuidado com todos, todos cuidando de todos nesse momento de enfrentamento à pandemia. Nós hoje vamos apresentar as ações consolidadas do que já foi feito, do que está sendo feito e do que será feito até o final de todo o enfrentamento à pandemia, voltado para a população idosa. No Comitê de Combate à Pandemia, nós temos o subcomitê, gostaria que passasse, o subcomitê que está cuidando de todas as ações voltadas ao público vulnerável. Os vulneráveis considerados para o Covid-19, entre eles a população idosa. E o que fazer e como trabalhar com este público? Quais são os objetivos, quais são as metas para os vulneráveis? Entre eles, assegurar direitos sociais para todos eles. Garantir lá na ponta a segurança alimentar. Atender às especificidades da questão imunológica de cada público. Que público? População de rua, comunidade tradicional, a população idosa. Obedecer aí às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde para cada uma dessas comunidades. Orientar os profissionais que trabalham com esses públicos, orientar a prevenção e também o acolhimento neste momento de pandemia. Então, o subcomitê voltado para a população vulnerável tem trabalhado todos esses temas. Nós já viemos aqui, já apresentamos para os senhores o que estava sendo feito, o que foi feito para a população, povos tradicionais. Já apresentamos números, dados, e os senhores estão vendo as cestas básicas chegando nas comunidades indígenas, nos povos quilombolas, com os ciganos. Já trouxemos aqui algumas informações com relação à população de rua. Semana que vem nós temos mais novidades com relação à população de rua. E hoje a gente vai apresentar alguns dados consolidados de tudo que já foi feito com relação à população idosa. Por favor, passe os slides. E nós vamos apresentar alguns números. Pode passar, por favor? Números. Investimentos em ações, prevenção, atendimento à saúde. Nós podemos aqui apresentar o número de R$1.154 bilhões na área da saúde, nesse recorte para a população idosa. O ministro da Saúde vai estar apresentando a especificação desses valores. Atendimento na rede do Sistema Único de Assistência, R$2.640 bilhões. Fortalecimento da rede do Sistema Único de Assistência Social. Todo o fortalecimento da rede que alcança a população idosa, R$2.640 bilhões. Cestas básicas, kit de higiene e reforço alimentar direcionado às instituições de acolhimento, R$8.300.000. Benefícios sociais direcionados à população idosa, R$162.300.000. Até dezembro, nós estamos trazendo aqui uma estimativa de quase R$4 bilhões destinada à população idosa no combate ao Covid. No eixo saúde, vacinação contra a gripe, mais de 30 milhões de pessoas idosas imunizadas. E aqui a gente quer fazer um agradecimento especial aos conselhos municipais de direitos dos idosos em todo o país. Nós tivemos sucesso na imunização dos idosos na última campanha. E nós precisamos fazer esse agradecimento a todos os conselhos municipais dos direitos da pessoa idosa. Mas preciso fazer um registro. A gente tem ainda em torno de 2.000 municípios no Brasil que ainda não tem Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Esse conselho que tem a participação da sociedade civil, neste momento tem sido importante o trabalho destes conselhos com o nosso ministério, com os demais ministérios e com o Comitê de Combate à Pandemia. Que a partir de agora, com essa experiência extraordinária com os conselhos de direitos, que a gente possa alcançar a 100% dos municípios, 100% dos municípios terem os conselhos municipais de direito da pessoa idosa. E aqui a gente deve muito a esses conselhos o sucesso da campanha de imunização dos idosos. E nós podemos também garantir esse sucesso aos conselhos estaduais. Os conselhos estaduais dos direitos da pessoa idosa. Nós tivemos aí ainda no eixo da saúde, distribuição de quase 6 milhões de EPIs, beneficiando pessoas idosas e profissionais de ILPIs. As pessoas às vezes confundem as siglas. ILPIs são instituições de longas permanências de idosos. Nós temos no Brasil, gente, mais de 2.300 instituições de longas permanências de idosos. E neste momento de pandemia, nós descobrimos muitas instituições que não estavam nem cadastradas. E nós estamos alcançando todas elas neste momento. E nós temos aqui um recado para dar a essas instituições e um compromisso que nós vamos firmar agora publicamente. Nenhuma instituição, mesmo aquelas que estão em fase de organização de sua documentação, nenhuma ILPI vai ficar para trás. Todas elas serão alcançadas com as ações do comitê. Todas as instituições serão beneficiadas com todas as ações que estão sendo planejadas pelo comitê. Todas serão visitadas, alcançadas e beneficiadas com o programa de combate ao coronavírus. E quero garantir para os senhores que não vai acontecer no Brasil o que aconteceu em alguns outros países. Em alguns outros países, as pessoas passavam em frente às ILPIs e estava tudo bonito, tudo bonitinho, tudo quietinho, e daqui a pouco o cheiro começava a surgir, cheiro forte. E quando começaram a abrir as instituições, os idosos estavam mortos, abandonados. No Brasil, isso não vai acontecer. As ILPIs estão tendo assistência e prioridades no Comitê de Combate à Pandemia. Todas elas serão alcançadas com as nossas ações. Nós vamos alcançar 2.300.000 idosos com testes rápidos. Nós vamos alcançar mais de 6.000 instituições, entre ILPIs e instituições de atendimento, acolhimento e instituições de assistência. Aí a gente inclui os CREAs de todo o Brasil, atendendo os seus profissionais, equipando os seus profissionais com EPIs. E aqui a gente tem uma novidade e um legado que vai ficar para o Brasil, que vai ser a priorização de visita das equipes de saúde da família às ILPIs. Legado, ministra, sim. Nós temos no Brasil o Programa Saúde da Família. E não era uma norma o Programa Saúde da Família visitar os abrigos de idosos. A partir de agora, isso vai ser uma política pública que vai ficar no Brasil, uma política pública desenvolvida pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Cidadania, com acompanhamento do nosso Ministério. Nós acreditamos que isso vai mudar a política pública de atendimento de idosos no Brasil. Nós estamos conseguindo, senhores, fazer deste limão limonada no Brasil. Nós estamos conseguindo, neste momento de pandemia, fazer uma releitura de políticas públicas no Brasil. E a política para os idosos, nós já estamos conseguindo fazer releituras e já estamos conseguindo apresentar políticas públicas agora que ficarão para a eternidade. O trabalho da saúde da família nas ILPIs, nós acreditamos que vai ser um avanço para o Brasil. E aqui eu registro meus agradecimentos ao ministro da Saúde, a toda a sua equipe da Saúde da Família e ao ministro da Cidadania,
por termos construído essa iniciativa que vai permanecer. E registro que está conosco na mesa o secretário nacional de Políticas Públicas para os Idosos, está conosco na mesa o secretário extraordinário de Ação Social, que junto construíram essa iniciativa. E as LPIs agora serão visitadas pelo Programa de Saúde da Família. Continuando nossos slides, proteções. Mais de 8 milhões de cestas de alimentos e itens de higiene pessoal. E aqui eu quero falar que a sociedade civil está vindo conosco. Mais de 725 instituições serão atendidas. De que forma? Repasse de dinheiro direto para as LPIs. Esse valor está saindo do orçamento do nosso Ministério do Pátria Voluntária. Registro aqui a presença da secretária executiva do Pátria Voluntária. 5 milhões saindo do Ministério da Mulher, 3 milhões e 300 mil saindo do Pátria Voluntária com repasse direto às ILPIs. 27 mil idosos nas ILPIs sendo atendidos imediatamente. Podemos passar, indo lá já para o final. E lá no final, quero aqui agora trazer para vocês o afeto, o coração. Podemos passar, os próximos ministros vão falar sobre isso. Volta por um slide, por favor. Quero falar agora do Disque 100. Nós ampliamos o canal de recebimento de denúncia de violação dos direitos. Como a gente havia previsto, nesse momento, a violência doméstica ia crescer, a violência contra a mulher, abuso sexual e a violência contra idosos também cresceu. Os números estão nos assustando, nós vamos fechar agora os dados de abril, nós vamos estar divulgando na próxima semana, mas a gente queria aqui pedir a todos vocês, denunciem todos os tipos de violência contra idoso. E nós trouxemos para o Brasil agora o aplicativo. A violência contra o idoso também pode ser denunciada em forma de aplicativo, inclusive pode anexar foto, imagens, vídeos e documentos que podem ser, inclusive, antecipação de prova. Medidas protetivas poderão ser, inclusive, emitidas a partir de antecipação de prova de imagens que podem ser enviadas por meio do Disque 100. Denuncie a violência contra idosos. Mas quero também dizer que o Disque 100 agora não é só para denunciar violência contra idosos. Estamos oferecendo agora conforto e consolo. E quero mandar um recado para todos os idosos que estão nos ouvindo. Está se sentindo sozinho em casa, quer conversar com alguém, não tem com quem conversar, Disque 100 está à disposição de vocês. Pode ligar, 24 horas. Queremos falar com os idosos do Brasil. Quer só uma palavra de conforto, quer só nos ouvir. Nossa equipe foi ampliada para falar com os idosos do Brasil. O recado do presidente Bolsonaro é: nenhum idoso no Brasil ficará para trás. É dessa forma que nós estamos trabalhando, 24 horas. Temos uma população idosa enorme no Brasil e nós vamos cuidar de todos eles. Com a palavra agora, o nosso ministro Onix. Obrigado, ministra Damares, parabéns. Importante de dizer aqui que desde o meio-dia de hoje, no site do Ministério da Cidadania, está aberta a possibilidade de que os municípios brasileiros possam acessar ações de prevenção, reforço alimentar e abrigamento. Essas ações têm origem na medida provisória 953, que destinou um crédito adicional ao Ministério da Cidadania, e da portaria 369, publicada no dia de ontem e hoje já disponibilizada. Para que vocês tenham uma ideia, os municípios, através de um processo de transparência ativa, qualquer cidadão pode monitorar o volume de recursos e quais os programas que o município vai desenvolver através do Sistema Único de Assistência Social para atingir a população mais vulnerável, em particular, em especial, no dia de hoje, aos idosos. Então, a primeira medida é a de prevenção, onde nós vamos atender, e aí vamos para o próximo slide para poder ser compreendido. Aí está
equipamento de proteção individual, são os EPIs, para 192.442 soldados da assistência social brasileira. Mulheres e homens que, nesse momento, onde uma boa parte do país está recolhida, eles estão em ação. E eles estão em ação nos CRAS, nas comunidades mais carentes, nas favelas brasileiras, levando conforto, alimento e uma palavra de esperança. Então, os municípios, e nós já vamos mostrar como isso se dá através da transparência ativa, poderão adquirir equipamentos de proteção individual. Então, aí nós temos os aventais, as luvas, os gorros, as máscaras, para proteger todas essas pessoas, num primeiro momento, numa perspectiva de 3 meses, e que poderão, dependendo da evolução da doença, doutor Nelson, ser ampliado por mais 3, chegando a 6 meses de cobertura com equipamentos de proteção individual. O segundo programa, que está sendo lançado hoje, ele é o de alimentação. Nós vamos transferir para os municípios recursos para o atendimento das nossas ILPIs, que são as instituições de longa permanência dos nossos idosos, as APAES, as instituições Pestalozzi, os nossos orfanatos, ou seja, toda a estrutura institucional que protege vulneráveis em qualquer município brasileiro, vai estar disponibilizado o recurso. Nós estimamos, numa primeira análise, 290 mil pessoas que serão protegidas por esta ação, tendo uma ressalva importante. A base de encontrar esse volume de pessoas foi no cadastro único, mas nós abrimos a possibilidade de que municípios que eventualmente tenham pessoas em condição de abrigamento, proteção, seja que circunstância for, e que não estão no cadastro único, elas vão ter um canal para poder acessar o Ministério da Cidadania e, por determinação do presidente Bolsonaro, nós ampliaremos esse atendimento, dando condições a que essas pessoas tenham, primeiro, um reforço proteico, que é muito importante, essa orientação que nós vamos dar para as prefeituras, para que o maior nível proteico possa ajudar a melhorar a condição imunológica, principalmente dos nossos idosos, que compõem o grupo de risco mais alto dessa enfermidade. Por fim, nós estamos também disponibilizando nesse programa de mais de R$1 bilhão, que será transferidos a todos os municípios brasileiros, o abrigamento e a proteção para os moradores de rua. São sem-tetos, imigrantes, desabrigados, ou em situação de acolhimento, ou que estejam na rua. Nós temos no nosso cadastramento um volume de 260 mil pessoas, que é 50% daquilo que está projetado como moradores de rua no Brasil. E vocês podem questionar por que nós fizemos o corte em 50%, porque nem todos os municípios brasileiros conseguem atender 100%. Então, da mesma maneira que eu expliquei a questão da alimentação, no abrigamento vai haver o mesmo procedimento. O município cumpriu a meta, conseguiu fazer o atendimento, comprovou, tem mais gente, precisa mais recurso, ministra Damares. O recurso vai para que o município possa fazer esse atendimento pleno. O próximo slide mostra aqui a divisão por regiões. Então, nós temos, para os fundos municipais da região norte, 65 milhões, para a região nordeste, 193 milhões, para a região sudeste, 457 milhões, para o sul, 204 milhões, e para o centro-oeste, 97 milhões, e os fundos estaduais, 9 milhões. É importante dizer que a ampla maioria dos estados municipalizou o Sistema Único de Assistência Social. A lógica era realmente essa municipalização, mas o volume, nesta primeira fase, que já estão garantidos e alocados, como vai demonstrar o doutor Sérgio Queiroz, que é o secretário especial de desenvolvimento do nosso ministério, nós
Desde o meio-dia de hoje, começamos o processo de aceite dos municípios para, a partir da segunda-feira, ser feita a primeira totalização e terça-feira, fundo a fundo, nós vamos noticiar o número de municípios brasileiros e quanto cada município recebeu, quais programas que o município escolheu para permitir que a cidadania deste município, que a comunidade possa acompanhar diariamente como é a execução desses recursos. Todos os critérios estão no site e depois, na medida que nós formos fazendo o pagamento, estará no site do Ministério da Cidadania e estará também no site da Controladoria Geral da União, para permitir o que nós chamamos de transparência ativa. Dinheiro público tem que ser controlado, fiscalizado, tem que chegar, mas tem que chegar de maneira transparente. Passo a palavra ao doutor Sérgio para esclarecer e fazer uma apresentação de como funciona o aceite dos municípios e como cada cidadão pode entrar no sistema para saber quanto está reservado para o município em que ele vive. Obrigado, ministro. Um esclarecimento para toda a imprensa e população em geral. O link para acesso à disponibilidade de recursos por município e por categoria de crédito está na portaria que foi publicada hoje, a 369 de 2020, do ministro Onyx Lorenzoni. Então, nesse link, quando vocês entrarem, essa é a primeira página que vai aparecer. Ela é uma página pública, ou seja, qualquer pessoa agora, nesse momento que está nos assistindo, pode entrar no seu, pegar a portaria, pegar o link, entrar nesse link e pesquisar, por exemplo, quanto é que vai ser destinado ao seu município nos 3 créditos diferentes. Quanto vai para EPI, quanto pode ir para alimento, quanto vai para vaga de acolhimento. Quero deixar bem claro, e reforçando a palavra do ministro, que os nossos critérios foram totalmente objetivos. Nós pegamos todos os dados que estão hoje no Cadastro Único e que são de responsabilidade de preenchimento dos próprios municípios e estados. Então, nós calculamos, por exemplo, quanto cada cidade, a partir do CAD Único, tem de funcionários públicos que trabalham com assistência social. Então, esse é o número que vai estar naquele município. Quantas pessoas hoje estão abrigadas em ILPIs, estão em pestalozes ou APAES, que são servidas nos centros-dia, e pegamos aquele número e usamos como referência. E como disse o ministro, no quesito moradores de rua, nós fizemos um corte de 50% nesse primeiro momento da quantidade de moradores de rua que precisam ser abrigados e também moradores de rua que já estão abrigados e precisam passar por um processo de readequação de espaço segundo as normativas de distanciamento do Ministério da Saúde. No próximo slide, vocês também vão ver que na aba principal dessa página, todos podem ter acesso aos estados elegíveis. Vocês vão ver que nem todos os estados estão aí, porque tem estado que optou por municipalizar todas as ações da assistência social, como é o caso, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Então, aí vocês podem pesquisar, vocês podem ver o valor, a oferta que está sendo colocada para aceite, para cada município e para cada item. Depois que o gestor municipal, que já tem senha no nosso sistema de chaves de senha do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, aí sim, aí é uma parte privada que o gestor vai entrar para dar aceite. Ele vai aceitar o que ele quer daquilo que o governo federal está oferecendo nessas 3 áreas que ele vai escolher. Então aí, por exemplo, a gente trouxe um município aqui, por exemplo, aleatoriamente, Arapiraca, em Alagoas. Esse nome que aparece do gestor, isso aí é apenas uma simulação interna, para que a gente não divulgue o nome do gestor. Isso aí é um servidor do nosso ministério, ministro, que vai ficar conhecido agora, né? Ele não é o gestor, mas vocês vão observar que nessa parte que está circulada em vermelho, o que é que Arapiraca vai ter direito, por exemplo? A kits para 170 funcionários públicos que trabalham com assistência social, vai ter alimentos para 4.089 pessoas e vão ter que estão no SUAS, aliás, essas pessoas estão abrigadas ou estão sendo servidas em centros-dia, e vagas de acolhimento para moradores de rua e imigrantes
conforme dados da operação acolhida. Então, aqui, a título de exemplo, Arapiraca ela vai ter até 3.935.460. Um outro município, para a gente não ficar só no Nordeste, que é um exemplo, pode passar. Bem, vamos lá, ainda em Arapiraca. O número está disponível para o município, mas esse outro quadro abaixo, que está em branco, também cercado por linha vermelha, é para o município dizer quantos itens, qual o quantitativo que o município quer. Pode ser que eu esteja dizendo, ó, eu tenho EPI para 170 pessoas, e o município vai dizer, não, mas eu só preciso para 50. Então o município vai lá e coloca 50, ele pode colocar até esse limite. Se colocar mais, o sistema corrige para o limite. Assim também para alimentos, para as pessoas abrigadas, número de pessoas abrigadas, também para moradores de rua. Um outro município, exemplo, que nós usamos aqui é Manaus, que a gente sabe que está também dentro do centro do problema, e vocês vão perceber que Manaus tem direito aí a 607 kits mês, porque eles têm hoje cadastrados no cadastro único 607 funcionários. 722, e aí vocês vão dizer, olha, mas Manaus está com 5.000 fechado de vaga de acolhimento de morador de rua. Manaus certamente tem de 10.000 para cima de moradores de rua, mas nós criamos agora uma barreira inicial de 5.000 moradores de rua abrigados, mas que, segundo a portaria também, 369, o município pode sugerir esse aumento, mostrando, primeiramente, que já conseguiu acolher 5.000 pessoas, o que não é uma tarefa fácil, porque nós não podemos obrigar o morador de rua a ficar acolhido, ele tem o direito de ficar na rua. Então, isso, eles vão ter que ser convencidos a sair da rua. Tá? Então, mais um exemplo, aí, para preenchimento, do mesmo modo, o que ele tem direito e quanto ele quer, nesse quadro abaixo, e coloquei Montes Claros, aqui em Minas Gerais, que tem esse valor aí, de até 2.423.370. Depois que o gestor escolher o que ele quer, próxima página, por favor. Chegou na última página, Montes Claros. Ele vai clicar lá embaixo, ele vai dizer assim, ó, declaro ao Ministério da Cidadania que darei ciência ao Conselho de Assistência Social deste ente, no caso a municipalidade ou o Estado, do aceite realizado. Na hora que ele apertar aquele botão verde, ele vai estar aceitando o que nós estamos dando dentro daquilo que eles escolheram como opção. Ou um serviço, ou 2 ou 3, ou EPI, ou comida, ou abrigamento, ou 2 ou 3 deles, com as quantidades limites. Então, essa simulação que eu estou fazendo aqui, ministro, não pode ser feita pelo usuário final, porque isso é um sistema que você tem que entrar com senha, e isso tem dados de gestores públicos. Mas vocês, imprensa e sociedade, vão poder ver tudo o que está disponível a todos os municípios do Brasil nos limites máximos por cada um das categorias de crédito. Obrigado. Bom, só para completar aqui um conjunto de informações em relação ao auxílio emergencial. Nós concluímos o processamento de 96.980.028 CPFs. Quem são? São os requerentes e os demais membros das famílias, porque a composição familiar influencia diretamente no direito ao benefício do auxílio emergencial ou no volume de recursos que aquela família vai receber. A informação importante que até hoje à noite, todos os inscritos no aplicativo, até o dia 26 de abril, terão sido avaliados. Eu acho que isso é importante, porque nós começamos já a acelerar, o que nós chamamos da nossa esteira, para poder responder mais rapidamente às pessoas. O que é importante dizer desse volume todo, nós encontramos 32.807.449 inelegíveis. São pessoas que não tinham perante a legislação habilitação. Isso demonstra claramente que houve as tentativas de burla da legislação. E isto acabou dificultando
a rapidez da análise daqueles que tinham direito. Nós temos CPFs inconclusos. O que é isso? Isso depois o doutor Barreto rapidamente vai explicar. Isso, por exemplo, pode estar na composição familiar, onde o pai registra uma família, a mãe registra a mesma família, e nós não podemos fechar porque nós precisamos ter clareza de quem é que é o cabeça desta família. São 13.600.000 pessoas, é um número importante, que vão precisar entrar no aplicativo, nessa nova versão, fazer a revisão do seu cadastramento. Essa nova atualização, ela já vem como um tutorial, é uma conversa de WhatsApp facilitada para a pessoa poder preencher, para que a gente possa encontrar os elegíveis dentro deste público. Até o presente momento, nós encontramos como elegíveis, aí contando Bolsa Família, 50.500.041 brasileiros. Então, o volume de pessoas que foram beneficiadas até o dia de hoje está na ordem de próximo de 45 milhões de pessoas. Então, nós devemos, nos próximos dias, ter o pagamento de mais 5 milhões para vencer essa primeira parcela, e nós, na próxima semana, vamos poder anunciar o pagamento, a data de início do pagamento da segunda parcela. Falta uma última explicação, que é o seguinte: nós estamos no momento em que nós já fechamos até 26/4 o processamento, nós estamos no que é chamado conciliação. Nós transferimos à Caixa Federal recursos do governo federal no valor de 35 bilhões de reais. Portanto, agora nós precisamos receber para quem foi, quando foi, para que conta foi, para que nós possamos, então, cumprir todas as regras para poder autorizar o início do pagamento da segunda parcela, que deve ser anunciado será anunciado na segunda-feira, e que deve, provavelmente, vencida essa etapa da conciliação, iniciar ao longo da próxima semana. Queria só que o doutor Antônio Barreto explicasse só essa questão rapidamente do auxílio emergencial, do volume que nós conseguimos e desse trabalho de conciliação para as pessoas entender as dificuldades, e também a questão que envolve os inconclusivos, para que algumas explicações técnicas possam chegar até as pessoas que ainda estão ansiosas pelo recebimento. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aos presentes na mesa e a felicidade de estar com um time tão unido, voltado a atender as pessoas que mais precisam nesse país. As palavras do ministro Onix, e pedindo o esclarecimento técnico, é para evidenciar o porte do que nós estamos construindo. Não é só a Caixa, quem paga, né, ela é o nosso pagador, não é só a Dataprev, que é quem analisa, não é só o Ministério da Cidadania, na equipe de homologação, equipe técnica que constrói a mecânica e como fazer o dinheiro chegar às pessoas. Mas na verdade, a cada cidadão brasileiro que, preocupado em ajudar alguém que não sabe ou tem dificuldade, por exemplo, com o aplicativo, o auxilia a fazer o seu cadastramento. É uma construção conjunta de todos os brasileiros. Não existe nada parecido no mundo. Nada parecido. Nós estamos chegando a 98 milhões, então, de pessoas inscritas, 96 de analisados. Nosso objetivo é chegar a 100% de todo mundo que foi cadastrado até o dia 26 analisado ainda neste final de semana. E isso implica que, a partir da semana que vem, as pessoas vão conseguir receber os seus retornos com mais qualidade, da informação em relação ao seu pedido original. Quando o ministro Onix deixou claro, olha, temos alguns detalhes importantes a falar, ele frisou sobre o que a gente chama dos CPFs inconclusivos. E aí vai uma mensagem para o cidadão brasileiro sobre duas ações que nós estamos fazendo. A primeira é entender qual é o universo dos inconclusivos. São pessoas que se cadastraram no aplicativo e, ao se cadastrarem, com a ânsia, com a vontade de conseguirem receber, pela necessidade dos seus recursos, tiveram mais de um membro da sua família cadastrando a própria família. A mãe que cadastra o pai e o filho, o pai também entra no seu celular e cadastra a mãe e o filho.
Quando este casamento acontece, o que a gente chama de família convergente, significa que essa família cometeu um equívoco simples de arrumar, porque eu consigo identificar que 2 membros da família cadastraram a mesma família. Apesar desse cadastro estar sendo devolvido ao cidadão para que ele corrija, porque eu não consigo identificar quem é o titular, o que nós estamos, da sua família, que é o chefe da família, nós tomamos uma opção técnica de dizer que o chefe escolhido, neste caso, desta família convergente, será a mãe desta família. Então, nós, independente do que a família está corrigindo nessa versão do aplicativo, optamos por acelerar, em paralelo, ela fazer uma nova inserção, que a gente já separa esses grupos dessas famílias que nós chamamos de convergente, e aceleramos também já a análise do pagamento dessas famílias, independente do tempo que ela demore a cadastrar novamente no aplicativo. Mas existe, do outro lado, nas famílias que chamamos de inconclusivas, as famílias que, por vários motivos, alteraram demais a sua composição. Na primeira versão, ainda com menos informação, um familiar, um pai de família, pode ter colocado ele e não terminou de cadastrar seus filhos. A mãe pode ter inserido uma composição diferente do pai, porque também não conseguiu terminar no entendimento ali daquele aplicativo. Entendendo que existem essas divergências e preocupado com que a gente analisasse a família como um todo, nós devolvemos o grupo para essas pessoas que o cadastro inconclusivo me impede, quanto técnicos, de avaliar qual é a verdadeira composição dessa família, e para esse, a mensagem de volta retornada vai abrir para que ele mostre, olha, conclua a sua família, mostre qual é o tamanho dela, coloque os CPFs de todos os integrantes. E ao fazer isso, a gente coloca mensagens tentando orientar o cidadão brasileiro, dizendo, olha, somente um membro da sua família. Essa é a grande mensagem importante para que a gente chegue a esse cidadão, a essa família. Como é que a gente vai ajudar essa família com o auxílio emergencial? Somente uma das pessoas da família deve, ao receber essa mensagem, recadastrar a sua família inteira e pedir a reavaliação do governo brasileiro para que a gente acelere, então, a entrega do recurso a essa família que temos certeza que precisa muito. Então, fizemos essas 2 ações. A primeira é, se a família for o que a gente chama de convergente, se eu conseguir definir o tamanho dessa família, porque pai e mãe cadastraram a mesma quantidade de membros da família, não esperamos as pessoas cadastrarem novamente. Apesar de termos devolvido a ela, estamos trabalhando o mais rápido possível para conseguir entregar o recurso a essa família. E vamos entregar, quando dá dúvida, se tivermos o pai e a mãe cadastrado, o CPF chefe de família elegível, a nossa escolha foi a mãe é, de fato, a responsável e é quem receberá o recurso financeiro. E no caso das outras pessoas que não foi possível a gente identificar o tamanho dessa família, essas sim recadastrem no aplicativo e ao receber nós vamos dar toda a celeridade possível, porque aprendemos muito com o processo e agora a gente consegue acelerar melhor essa análise para entregar o recurso a quem mais precisa. Então é um processo de construção contínua. Estamos na 3ª versão do aplicativo e agradeço a equipe técnica da Caixa evoluindo conosco o tempo todo. Agradeço a equipe técnica da Dataprev, que tem encurtado os tempos de processamento para que a gente agora consiga chegar numa esteira onde os familiares se cadastram numa semana e eu tenho condição operacional de devolver a informação na semana subsequente e a gente acelera, assim, os pagamentos das pessoas, todas elas, as que mais precisam e contam conosco no auxílio emergencial. Vamos ouvir agora o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Dr. Antônio Costa. Senhores ministros, você não está saindo? Está ligado. Senhores ministros, ministra Damares, senhor ministro Nelson, ministro Onyx, rapidamente apenas para complementar essas ações que houve por parte do governo Bolsonaro uma priorização das ILPIs, porque é lá que estão o público de maior vulnerabilidade nesse momento da pandemia. E não poderíamos avançar no nosso país continente se não houvesse a participação da sociedade civil, que está sendo feita pela Pátria Voluntária, e aqui eu quero ressaltar
o termo de cooperação técnica que foi feito ontem com a nossa Convenção Geral das Igrejas Assembleias de Deus, que vão completar em todas as LPIs do Brasil o suplemento de higiene e também de cobertores para essas entidades. Quero também, na oportunidade, dizer e agradecer ao Conselho Nacional de Proteção da Pessoa Idosa, que pôde priorizar as ações dos recursos da nossa Secretaria para serem implementados nas instituições de longa permanência. É essa a nossa ação de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Ministro Nelson. Só vou fazer... primeiro, boa noite. Boa noite. Agradeço a todos a presença. Vou fazer um comentário rápido sobre o que a ministra Damares comentou, que em seguida a gente vai ter a coletiva da saúde. Essa iniciativa da visita das equipes de saúde da família, em torno de 2.000 asilos e unidades que vão atender as pessoas idosas, isso aí é uma atuação combinada do Ministério da Saúde com os municípios, né? E quero deixar claro aqui o nosso trabalho, como a gente está conduzindo o trabalho, trazendo de verdade juntos Ministério Estadual e Municipal. Essa semana a gente teve reunião com todos os estados. Essa semana desde ontem, a gente trouxe representantes do CONAS e do CONASEMES para participar do grupo de trabalho, que é o grupo que está atuando não só no coronavírus, mas em outras áreas da saúde. E o que é importante, em cima do que a ministra Damares colocou, é o seguinte: tudo que a gente tem feito visa não só abordar a crise da Covid. A gente está trabalhando sempre com a ideia de o que a gente pode deixar, a partir das mudanças que a gente está fazendo, que seja um legado para a sociedade, para que a gente tenha um sistema de saúde melhor quando isso tudo passar. A gente vai seguir na coletiva da saúde e eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, ministro. Vamos abrir para as perguntas. Obrigado. Primeira pergunta, Matheus Schuch, Valor Econômico. Boa tarde a todos. Só para esclarecer, as perguntas sobre a saúde eu devo fazer depois, nós teremos outra coletiva somente sobre isso. Perfeito. Então, focando no que foi anunciado agora, primeiro eu gostaria de saber do ministro Onyx se já é possível ter uma previsão mais precisa de quanto vai custar o auxílio emergencial. Ontem o ministro Paulo Guedes falou uma possibilidade de chegar a 120 bi, né, já que não se sabia ainda quantos informais nós tínhamos no Brasil. Da ministra Damares, só esclarecer se esses 4 bilhões colocados aqui no início são um resumo das ações para idosos vulneráveis que já estão sendo implementadas e que ainda serão, e se esse número é novo, se agora que vocês terminaram de calcular né, o impacto da soma de todas essas medidas. Obrigado. Ministro. Olha, a gente está trazendo aqui a consolidação de que já foi feito, está sendo feito e até dezembro. Quando a gente traz o valor lá do SUAS, nós estamos considerando também o BPC, tudo que está sendo aplicado no SUAS e que tem um recorte idoso. Então, tudo que está sendo feito que tem um recorte idoso nesse momento para dizer a população idosa está sendo atendida pelo SUAS, a população idosa está sendo atendida pelo Ministério da Saúde. Então, tudo que está sendo feito, nós trouxemos o recorte do valor da pandemia e fizemos o recorte idoso para apresentar. Este valor é destinado à pessoa idosa. Então, é o valor calculado até mais ou menos dezembro, tudo que vai ser usado, destinado à pessoa idosa. Ficou claro? Ok. Bem, obrigado, Matheus, pela pergunta. O nosso primeiro orçamento eram 98 bilhões e na semana passada nós pedimos a suplementação. Lembra, nós tínhamos transferido 31 bilhões para a Caixa, tínhamos 32,7 e exatamente porque nós não sabíamos quanto eram os invisíveis. O governo do presidente Bolsonaro localizou mais de 20 milhões de invisíveis, a gente acha que esse número vai chegar próximo de 25 milhões de pessoas.
porque nós poderemos, no futuro, depois que passar a pandemia, ter políticas específicas. Eles estão bancarizados, eles têm conta bancária a partir de agora para sempre. Nós temos a composição familiar, o endereço, nós poderemos desenvolver políticas de microcrédito, treinamento, qualificação, tem uma série de ações que vão poder ser desenvolvidas. E recebemos na semana passada mais 25,7 bi. Então, o número hoje do auxílio emergencial é 123 bilhões e 700 milhões. Tá bom? Próxima pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Boa noite, ministros. Primeiro, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas para o ministro Onyx sobre esse programa de abrigamento, né, de acolhimento dos moradores de rua. Para onde eles vão ser levados, como que eles vão ser acolhidos, quais entidades que vão estar aí parceiras junto com o governo para esse acolhimento, né, tanto dos moradores de rua quanto dos imigrantes. Mais uma perguntinha para o senhor sobre o auxílio emergencial. Eu gostaria de saber se o pagamento da segunda parcela, se ele vai ocorrer somente se for terminada a análise, né, dos CPFs que estão faltando. Só vai ocorrer esse pagamento quando acabar essa análise, inclusive dos que tentaram recadastramento? E uma perguntinha para a ministra Damares sobre esse programa para os idosos. Existe um número total, um universo de pessoas que o Ministério trabalha? Qual é essa quantidade de pessoas? Se ela é flutuante? Dá para a senhora só dar um panorama para a gente? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Em relação à população de rua, na verdade, o nosso objetivo é dar recursos aos municípios que, através das suas equipes do Sistema Único de Assistência Social, desenvolvam alternativas de abrigamento. Os recursos permitem a alocação de hotéis, pensões, porque aí são 2 coisas, né? Primeiro, poder levar e dar conforto para as pessoas que estão na rua e cuidados. E a outra é, aqueles que já estão sob abrigamento, eles precisam ter um certo distanciamento, né? Que é essencial para evitar-se a contaminação. Então, muito provavelmente, com esses novos recursos que vão chegar nos municípios, eles vão poder transferir pessoas. Às vezes, tem alojamentos que cabem 100 pessoas, tem 120. Então, com esses novos recursos, eles podem abrigar melhor essas pessoas. Esse é o intuito do programa. E, por fim, respondo objetivamente que não. Nós já, dos 98 milhões de CPFs, nós já rodamos 96.980 mil, ou seja, praticamente 95%. Então, hoje, diante das recomendações da CGU, nós já temos condições, uma vez concluído a conciliação da maior parte dos recursos transferidos, nós podemos dar o comando à Caixa para que a Caixa estabeleça junto conosco o cronograma da segunda parcela. Mas tu me permite dizer uma coisa muito importante. As pessoas ficam preocupadas, eu não recebi a primeira ainda e já vão pagar a segunda. Calma. O presidente Bolsonaro determinou, a lei determina que todos os brasileiros que forem identificados até o dia 2 de julho, que é quando, segundo a lei, o aplicativo estará aberto, elas receberão as 3 parcelas. Então, se uma pessoa for identificada só no dia 30 de junho, ela fique tranquila, as 3 parcelas chegarão para aquela pessoa e para aquela família. Respondendo, a população ela é flutuante. Inclusive, nós agora na pandemia, nós descobrimos que os cadastros estavam muito desatualizados. Muito desatualizados. Nós estamos hoje com um número em torno de 77 mil e 80 mil idosos abrigados no Brasil.
E nós tínhamos um número bem abaixo, e nós estamos chegando a este número agora, em torno de 77 mil idosos abrigados no Brasil. Mas é uma população muito flutuante. Mas eu vou aproveitar a tua pergunta e aproveitar que as câmeras estão abertas e eu não posso perder essa oportunidade. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com as LPIs, mas graças a Deus, todas elas estão sendo alcançadas. A nossa preocupação agora é aquele idoso que mora sozinho. E aqui eu quero fazer um grande apelo, todos vocês que estão nos assistindo, essas coletivas têm tido assim uma audiência muito grande, e eu quero pedir a toda a população que está nos assistindo, liga para a gente quando souber que tem um idoso que mora sozinho e que está em perigo. Tire foto, faça um vídeo, manda para a gente, manda o endereço. Nós queremos também alcançar esse idoso que está solitário, o idoso dos lugares mais longe no Brasil. Mande notícias dele para nós. Estamos preocupados também com esse idoso que não está ainda no cadastro único, por exemplo. Nós temos, gente, acreditem, idosos no Brasil que não tem nem certidão de nascimento, em comunidades tradicionais, e nós queremos chegar a todos eles, a todos os idosos. Nós não temos só idosos invisibilizados, nós temos mesmo idosos invisíveis no Brasil, e isso está nos assustando. Então, por favor, se souber de um idoso sozinho, que não tem nenhum parente, ou que está em risco, em perigo, ligue para nós, mande o endereço, diga onde ele está, que nós vamos até ele. Próxima pergunta. Só para aproveitar, diz que 100 ou 121, qualquer dos dois telefones está exatamente para isso. Próxima pergunta, Romualdo de Souza, Rádio Jornal do Comércio. Boa noite, ministros. Por gentileza, ministro Onyx Lorenzoni, eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Gostaria que o senhor dissesse, na estimativa do senhor, quando é que essas filas nas portas das agências bancárias estarão definitivamente abolidas? E aí eu aproveito, por gentileza, ministro Nelson Teich, as entidades ligadas ao futebol brasileiro estão querendo retomar os campeonatos, seja a Copa do Brasil ou os campeonatos estaduais. O senhor que tem defendido esse distanciamento, ministro, o senhor concorda que os campeonatos sejam retomados agora? Bom, na ordem das perguntas, obrigado, Romualdo. Nós estamos trabalhando exatamente para acelerar. Lembrem que lá no início a gente levava 10 dias para rodar, botar os elegíveis na caixa, botar o dinheiro na caixa, para a caixa fazer o pagamento. Esse prazo já encurtou aí para 6, 7 dias, e a tendência, a gente fala que a nossa esteira começa a funcionar melhor, dentro da próxima semana, quando nós tivermos 100% da análise daquilo que a gente recebeu, a gente ficar com análise entre análise e pagamento de 3 dias. Então, a tendência é, ao longo do mês de maio, haver uma redução. Só temos que ter alerta de uma coisa. Por exemplo, estão vindo, além do Bolsa Família, além do auxílio emergencial, outros benefícios. Então, aí é um somatório de pessoas, e tem uma parcela da população que não usa aplicativo, quer dizer, não usa o sistema digital. Ele precisa ir na caixa, ver o dinheiro, pegar o dinheiro. É uma tradição de muitas pessoas, e particularmente as de mais idade. Então, essa é uma dificuldade que, com bom senso e equilíbrio, a gente vai enfrentar. Mas acredito que algum grau de fila nas agências da Caixa vai ter até o final do programa, porque é da natureza nossa, da nossa própria cultura, né? Em relação ao futebol, a gente está levantando os dados para definir quais os riscos e benefícios de uma política dessa, tanto em relação aos atletas, quanto em relação à sociedade. Isso não vai demorar, mas assim que a gente tiver uma posição, a gente bate o martelo nisso. Última pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, ministros. Ministro Teich, com 5.900 mortes no país, qual é a orientação que o senhor dá para o cidadão que o está assistindo em casa?
permanecer em isolamento ou retomar as suas atividades conforme vem defendendo o presidente? E mais uma pergunta, se possível. Foi anunciado para esta semana o anúncio pelo Ministério da Saúde de diretrizes de flexibilização do isolamento. Mas o que a gente tem visto são governadores ou prorrogando, né, as medidas de restrição ou adiando a flexibilização do isolamento. Por que essas diretrizes, esses referenciais ainda não foram divulgados pelo Ministério da Saúde? Obrigado, ministro. Só repete a primeira pergunta para mim. Não, a primeira pergunta é a orientação do senhor. Para quem está assistindo em casa, hoje tivemos a confirmação já de 5.900 mortes no Brasil. Se é para a pessoa permanecer em casa ou se ela deve retomar as suas atividades conforme vem defendendo o presidente? Bom, eu vou falar o que eu tenho falado todo dia, né? O número de mortes adicional é muito triste, mas não é porque eu tenho essa alteração do número de mortes que uma política vai mudar, tá certo? Então não adianta ficar escalando quantos morrem a mais todo dia. A política não é em função disso, é em função do grau de crescimento e da heterogeneidade que o país tem. Então, nesse momento, a gente tem uma definição clara. O distanciamento permanece como a orientação. E a gente vai estar avaliando cada lugar, cada região, cada cidade, para avaliar como está evoluindo a curva de contaminação, qual é o recurso que cada cidade tem para tratar das pessoas, e isso é que vai definir como isso vai caminhar. Existem cidades hoje que já estão começando isso é uma decisão dos estados e municípios, primeira coisa. Já existem lugares hoje que estão flexibilizando. Então, o que eu acho importante, muito importante, é o seguinte, é que eu vejo isso muito mais como uma discussão política do que como uma discussão social. Se a gente não parar para olhar o que está acontecendo, para tentar entender o que isso representa para a sociedade e ficar polarizando para dizer se é bom ou ruim, isso não vai levar a nada. Aqui, isso é uma coisa que é um trabalho de um país inteiro. É do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios. E tudo que está sendo feito, mesmo nesses lugares de hoje que tentam flexibilizar, eles não estão fazendo isso de uma forma irresponsável. Eles fazem planejamento, eles veem o que está acontecendo e eles vão acompanhando. Então, quando a gente fala em ter uma diretriz, isso é outra coisa muito importante. Não quer dizer que amanhã você diga, agora pode fazer o que quiser, deixa todo mundo ir para a rua. Não é isso, entendeu? A única coisa que realmente eu peço é que nesse momento que a gente tente analisar isso de uma forma tranquila e equilibrada. E não tratar isso como uma forma de questionar quem está fazendo as coisas. Então isso vira uma postura pessoal e não uma postura da sociedade, entendeu? A gente tem essa diretriz desenhada, a gente vai ver como isso vai ser colocado. Porque essa situação é tão complicada, porque até na hora de você colocar uma diretriz, se isso é usado contra, em vez da pessoa analisar aquilo como uma forma de decidir o que vai fazer para melhorar a vida das pessoas, aquilo vira um argumento para a discussão de polarização de políticas e ideias, isso é muito ruim. Então tem que ficar muito claro, a gente conta inclusive muito com a parte dos repórteres, para que isso seja tratado de uma forma equilibrada, de uma forma serena, e não usar isso para criticar pessoas e criticar posições, entendeu? Essa hora é a hora de estar todo mundo junto, não dá para separar. E vocês têm um papel fundamental em fazer com que isso não seja polarizado. Tá? Então, agradeço se vocês conduzirem de uma forma serena esse negócio. Sim, ministro, o que falta para as diretrizes? O que falta para o anúncio dessas diretrizes que foi prometido para Não, a diretriz está feita. Ela está feita. Você tem que ver como é que a gente vai veicular. E essas diretrizes, elas não são... Ninguém vai chegar aqui com uma coisa milagrosa. Não foi uma coisa que, de repente, vai sair uma coisa que nunca se viu antes. O mundo inteiro está fazendo isso, né? Você vê várias cidades, inclusive aquelas que nem estão ainda com a curva caindo, que já estão começando a ter algum tipo de flexibilização. Você tem exemplos no mundo inteiro de iniciativas que estão acontecendo. Então, a gente vai acompanhar isso, não é uma coisa nova, não é uma coisa Brasil. A gente usou isso aí, na discussão com os governadores hoje, você vê algumas iniciativas, isso é muito importante, por quê? Porque mais importante do que a gente usar uma comparação não Brasil, é usar coisas que aconteceram no país
Então, modelos de sucesso no Brasil vão ser usados para a gente tentar entender o que faz diferença, o que vai permitir que a gente flexibilize. Então, isso tudo está sendo feito agora. A gente tem uma diretriz, a gente tem um ponto de partida, mas algumas coisas são básicas. Não dá para você começar uma liberação quando você tem uma curva em franca ascendência, tá certo? E mesmo quando a gente discute número de municípios que não tem a doença, por exemplo, ou que não tem caso, isso é uma coisa que, mais importante do que o número de municípios, é o número de vidas. Porque você pode ter só 15%, 20% dos municípios com problema, mas ter 70% da população nesses municípios, entendeu? Essa discussão ela vai além do número de municípios, se tem muito, se tem pouco, se é pequeno, se é grande. Isso aí vai ser calculado, isso já foi feito, isso está feito. Agora, a nossa grande preocupação é como a gente veicular isso de uma forma que isso não se torne uma ferramenta de discórdia mais do que um auxílio para melhorar a saúde da sociedade, entendeu? Está encerrada essa coletiva. Obrigada. Em instantes, a coletiva técnica do Ministério da Saúde. Você acompanha ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais, entrevista coletiva no Palácio do Planalto, com atualizações sobre o coronavírus no Brasil. Nesta primeira etapa da entrevista, participaram a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Saúde, Nelson Tait. Cada um especificando, detalhando ações de sua pasta nas ações, no planejamento para enfrentar a pandemia no país. A ministra Damares Alves, por exemplo, destacou ações específicas na proteção a pessoas vulneráveis. São ações que estão submetidas ao Comitê de Combate ao Coronavírus no país. Entre os vulneráveis, destaque para pessoas idosas, população pobre, pessoas em situação de rua e principalmente os idosos. A ministra destacou bastante ações que se colocam em diferentes eixos, mas para que se garanta a proteção dessa população idosa bastante afetada pela pandemia em todo o mundo e especialmente no Brasil. Ela destacou, por exemplo, medidas para garantia de direitos sociais, medidas para dar segurança alimentar para pessoas idosas e outras populações vulneráveis e medidas também específicas quanto à proteção à saúde. Um exemplo dessas medidas seria a priorização do atendimento de pessoas idosas com a vacina contra a gripe. Foi feito um planejamento nesse sentido para que 30 milhões de idosos em todo o país recebessem com prioridade a vacinação contra a gripe. E essas medidas ligadas ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, medidas específicas no enfrentamento ao coronavírus, prevêem gastos da ordem de 4 bilhões de reais até dezembro de 2020, especificamente para a população idosa do país. Outro destaque feito pela ministra Damares foi a ampliação do Disque 100 para o recebimento de denúncias de violência contra idosos. São imagens ao vivo que você acompanha pela TV Brasil, direto do Palácio do Planalto. A coletiva vai continuar neste momento com informações específicas do Ministério da Saúde. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 1º de maio, não haverá a coletiva, mas as informações serão disponibilizadas pela internet com atualização dos números feita pela equipe do Ministério da Saúde. O ministro Nelson Tait, que participou da primeira etapa da coletiva, enfatizou que o Ministério da Saúde atua em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na priorização do atendimento a idosos que residem em instituições de longa permanência. Uma ação, portanto, de integração entre equipes de diferentes ministérios para garantir
melhor atendimento a essas populações mais vulneráveis nesse momento da pandemia. Outro destaque que foi feito nesta primeira parte da coletiva vem do Ministério da Cidadania. O ministro Onyx Lorenzoni, participando da coletiva e acompanhado de secretários, detalhou algumas ações e destacou principalmente a possibilidade que agora os municípios têm de aderirem a algumas linhas de ação específicas definidas nesse enfrentamento ao coronavírus e acessarem recursos, inclusive, para medidas como aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores da assistência social. Nós sabemos que praticamente a totalidade ou grande parte dos municípios brasileiros contam com serviços de atendimento a populações vulneráveis e esses trabalhadores estão também numa situação vulnerável, portanto, uma linha de recursos oferecida pelo governo federal vai permitir aos municípios a aquisição de equipamentos de proteção individual, bem como também a alimentação em instituições, a alimentação para essas populações vulneráveis, o acolhimento de pessoas em situação de rua e desabrigados. Tarefa dividida, só fui saber agora. Então a gente vai... Só vou fazer alguns comunicados aqui, deixa eu ver. Em relação a coisas que a gente... Iniciativas que a gente teve, segundo aqui. Pronta minuta da portaria, publicação no Diário Oficial até segunda-feira. Leitos habilitados que a gente vai ter. Amazonas 184, Santa Catarina 175, Alagoas 27. A gente está... Minuta de portaria, publicação no Diário também até segunda-feira. São créditos extraordinários de emenda, né, bancada parlamentar, um valor total de 482 milhões que vão estar distribuídos em 1, 2, 3, 4, 5, 9 estados. O Amazonas, que hoje sofre um ponto crítico, recebe 116 milhões. Né. Bom, eu vou fazer o seguinte, como a gente não tem... O Anderson era que traria para a gente o programa de teste, né. A gente está desenhando como é que a gente vai distribuir os testes pelo Brasil, qual vai ser a sequência deles. A gente tem basicamente os testes que vão vir que a gente comprou através da OPAS, os testes que vêm pela Fiocruz, são os testes para diagnóstico. A gente vai discutir com vocês também a política de teste de imunidade. A gente sabe que os testes rápidos hoje são muito pouco sensíveis, talvez tenha que mudar a tecnologia, a técnica, mas aí a gente vai fazer isso na segunda-feira. Porque aí eu preciso que o Anderson esteja aqui, porque ele que trabalhou em cima disso tudo, ele é a melhor pessoa, ele é a pessoa certa para apresentar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente passa direto para perguntas, porque aí a gente está aqui e a gente responde para vocês o que vocês tiverem dúvida, que a gente puder esclarecer. Nós vamos começar com as perguntas encaminhadas pelos jornalistas, pelo grupo que nós temos de setoristas. Lembrando que essa coletiva tem que terminar às 19 horas. O primeiro tema é o casos e óbitos. César Holanda, Record News. O estudo feito pelo Imperial College mostra que o Brasil tem a maior taxa de transmissão da Covid-19 e revela que podemos ter um número de 1.000 a 1.500 mortes por dia. Alguns estados já sofrem com leitos chegando à sua ocupação máxima. Quais ações o Ministério tem tomado e já é possível afirmar que o SUS vai entrar em colapso nos próximos dias? Bom, em relação a um possível número de mortes, como a gente está hoje perto de 500 mortes, 400, e quantos foram hoje? Não, dia. 435. Então, um número de 1.000, se a gente estiver ainda num crescimento significativo da pandemia, é um número que é possível acontecer. Então, mas isso não quer dizer que vai acontecer. É o que eu tenho falado com vocês todo dia. A gente tem que acompanhar a cada dia para ver o que está acontecendo para tomar as decisões. Renato, qual é o restante da pergunta? Bota na tela ali para a gente, por favor. Alguns estados já sofrem com os leitos chegando à sua ocupação máxima. Volta lá. O que o Ministério da Saúde tem feito hoje? Hoje a prioridade que a gente tem, a gente sabe que tem a parte dos testes, da informação, tudo que a gente tem falado,
tem a parte de uma possível, de uma discussão sobre estratégia de distanciamento, mas isso, nesse momento, a prioridade absoluta é ajudar estados e municípios a ter a estrutura necessária para tratar das pessoas. Então, o nosso foco hoje é esse. A gente hoje está tendo o número de quanto a gente vai ter de recurso. Então, a gente vai ter lá os respiradores. A gente sabe que o número por mês de respiradores hoje que a gente pode ter fica entre 720 e 750. A gente tem que ter uma absoluta sabedoria em como vai transmitir, vai distribuir esses ventiladores. O que a gente conversou hoje, ou esses dias, com os governadores e com os secretários, é que é fundamental que essa distribuição esteja muito atrelada à capacidade de usar o leito. Então, por exemplo, se o que está faltando para aquele leito operar e atender é a ventilação mecânica, isso vai ser utilizado. E a gente vai distribuir da forma que vai priorizar sempre aqueles estados, aquelas cidades em situação mais complicada, sempre havendo um rateio, assim, o mais adequado possível desses ventiladores para esses lugares. Não adianta, por exemplo, a pessoa planejar leitos de UTI, sei lá, 100 leitos em um mês, quando a capacidade de operação hoje é de 20. Não adianta. A gente hoje a distribuição de qualquer coisa, seja EPI, seja ventilação mecânica, seja recurso humano, ela tem que ser feita de forma a ter uma possibilidade imediata de funcionamento daquele leito, daquela instituição, né? Hoje a gente tem também, a gente vai criar aí um link para que a gente consiga ter informação sobre possíveis lugares de compra de respiradores, de EPI, de medicamentos, seja do que for, para que a gente possa tentar alternativa ao que existe hoje, porque hoje a gente tem os respiradores nacionais. Respiradores hoje são a parte mais crítica do problema, mas a gente tem que tentar buscar isso em outros lugares. Então, a gente está tentando encontrar outros fornecedores para buscar esse material, e a ideia é ter claramente, ao longo do mês, quanto a gente vai ter de cada coisa. Isso existe vamos dizer assim, essa rotina está sendo criada. O número de respiradores eu citei, porque é o que eu tenho de cabeça. Quem está tocando isso é o secretário Eduardo. E a gente vai ter essa planilha do que está disponível, do que vai ter, cruzar com a demanda e com a necessidade dos estados e cidades para a gente poder fazer a distribuição. Então, o que eu posso dizer é que o foco é esse, e a gente vai trabalhar dentro da limitação que existe hoje no mundo. Isso não é uma limitação brasileira, é uma limitação do mundo. Então, a gente trabalha ininterruptamente para conseguir o máximo que pode para ajudar estados e municípios, mas tentando aumentar a nossa capacidade de comprar e distribuir. Então, basicamente, é isso. Próximo tema, testes de diagnóstico. Bruna Lima, Correio Brasilense. Antes de se pensar em relaxamento do isolamento, não seria necessário ampliar a capacidade de testagem para saber a real taxa de transmissão? O que o Ministério está fazendo para sanar essa defasagem? Bom, mais uma vez, dá uma baixada aí, Renato. Ninguém está pensando em relaxamento. A gente está criando uma diretriz que é completamente diferente. Isso é uma outra coisa que eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado, como vocês escrevem as coisas. Porque vocês influenciam uma população inteira. Então, aqui ninguém falou que vai... Olha ali, bota lá, Renato. Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. A gente está criando uma diretriz. Então, isso é um outro favor que eu peço para quem tem essa comunicação intensa com a sociedade. Cuidado com a forma como escreve, para não criar mais medo e pânico na sociedade. Informação é fundamental, mas ela tem que ser muito bem escrita, para que ela não crie mais problema do que solução. Tá? Então, vamos lá. Ampliar, a gente está trabalhando a parte de teste, a gente está desenhando a infraestrutura, melhorando a infraestrutura, a gente está acompanhando a evolução dos casos, tentando buscar um ponto de inflexão da curva. O dia que todos esses critérios estiverem preenchidos, a gente vai estar dentro da diretriz dando um ok para que se possa fazer uma tentativa de flexibilizar. Neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada, a gente só está desenhando um projeto e uma diretriz. O que mais? Carolina Moreno.
Carolina Moreno, SPTV. O governo federal pretende continuar usando o sistema GAL para apresentar os resultados dos testes? Ou haverá migração para outro sistema? Os problemas de lentidão e instabilidade no GAL já foram sanados? Boa noite. O sistema de gerenciamento de ambiente laboratorial do Ministério da Saúde, ele é o sistema oficial que cadastra todos os resultados laboratoriais que são produzidos pelos laboratórios da rede pública, os LACENs. Esse sistema está funcionando, funciona de forma bastante efetiva na coleta e na divulgação dos resultados dos testes e, no caso, os problemas que a gente tem visto, principalmente da questão de instabilidade, muitas das vezes eles são causados por uma questão de infraestrutura mesmo dos locais onde eles estão instalados. Então, o DataSUS ele colocou à disposição o servidor nacional justamente para que ele possa receber essas informações e dar estabilidade, e com isso a gente vem conseguindo resolver todos os problemas. E outro ponto é que também o DataSUS está trabalhando numa solução de integração tanto com os dados dos laboratórios públicos, com os dados dos laboratórios privados, que farão parte de todas as estatísticas que serão produzidas pelo Ministério da Saúde. E a previsão é que nos próximos dias a gente já tenha essas informações completas. No tema assistência hospitalar e respiradores, Ardiles Moreira, G1, o Ministério editou portaria para que os hospitais de todo o país informassem a ocupação de leitos de UTI. Quando a taxa de ocupação em cada estado e cidade, será apresentada? O governo desistiu de apresentar esses dados? Na mesma linha, quando será apresentada a nova informação sobre quais cidades estão em emergência por índice de incidência? Que taxa deixou de ser apresentada na gestão TAIS? Na mesma linha, o DataSUS ele criou uma solução de integração dos estados também, porque vários estados têm sistemas de gerenciamento de leitos hospitalares e que já precisavam justamente ser integrados com o sistema oficial do Ministério da Saúde. Então, o Estado de São Paulo, nesse momento, está testando essa funcionalidade e, assim que ela for testada e homologada, os dados comporão a base de dados nacional, juntamente com o sistema que já está sendo oferecido para os estados que não têm as soluções, justamente para a gente fazer essa compatibilização e ter todos os dados disponíveis. Em relação às estatísticas de incidência, de taxas de incidência e taxas de mortalidade por Covid-19 no Brasil, o site do coronavírus, covid.saude.gov.br, já tem essas informações disponíveis por estado, um número de casos e óbitos por 1 milhão de habitantes. Eu vou ler só a parte que não se repete, da Renata Maris, época O Globo. O ministro Nelson Teich prometeu que nesta semana apresentaria uma diretriz sobre distanciamento para ajudar gestores locais a formularem suas regras. Qual é essa diretriz? A gente já tem essa diretriz pronta. Na verdade, a gente só está vendo qual vai ser a melhor forma de colocar isso para as pessoas. E ela vai estar disponível para discussão com estados e municípios, mas hoje eu tenho uma preocupação muito grande de como essa veiculação pode ser usada, né? Como eu falei antes, a ideia é que isso seja uma diretriz onde as pessoas vão ter que pensar em todas as variáveis, em todos os pontos que têm que ser pensados para que alguma política possa ser desenhada em algum momento no futuro, quando isso for uma coisa que tenha a segurança necessária. Como eu respondi quando eu falei na outra pergunta, se liberar uma diretriz dessa puder soar como uma orientação ou uma recomendação de relaxamento, isso seria muito ruim, que não é o caso. Então, a gente está com isso pronto, a gente vai estar com isso disponível para discutir com governos e cidades. É uma diretriz, no que quer dizer que vai ser usada para balizar discussões e decisões de secretários, governadores, prefeitos, mas nesse momento a gente vai restringir essa apresentação a essas pessoas sem colocar isso na mídia agora.
A pergunta de Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, ele fala de um... Strauss, Deixa o Denizar só para complementar, boa noite a todos. O ministro Tais solicitou à Secretaria de Ciência e Tecnologia a elaboração de uma diretriz baseada nas experiências internacionais, na evidência disponível, que possibilitasse estados e municípios se classificarem em relação ao risco de um possível relaxamento no isolamento, no distanciamento social. Então, essa diretriz foi criada, quer dizer, todos os parâmetros necessários para o processo decisório das regiões foram elencados. Qual é a periodicidade necessária entre cada etapa de avaliação para se avançar no processo dessa flexibilização, mas isso é uma diretriz. É muito importante que fique claro que o papel da União, o papel do Ministério da Saúde é na formulação da política de saúde. Não é o Ministério da Saúde que vai dizer qual o estado que deve flexibilizar, qual o município deve se flexibilizar. Cabe ao Ministério da Saúde fornecer, instrumentalizar o processo decisório. E essa diretriz tem essa função. Vai dar os parâmetros, que são os parâmetros internacionais, que todos já estão cientes do que as cidades, os países estão produzindo com essas recomendações. Isso é muito importante porque a decisão ela é multifatorial. Ela depende da capacidade instalada, por exemplo, de leitos de UTI, de recursos humanos, de como é que está a evolução da curva, se já é realmente uma tendência de queda do número de casos. Isso tudo é levado em consideração. Imagine o Brasil, onde nós temos 70% dos municípios, dos 5.570 municípios, com menos de 20 mil habitantes. A maioria desses municípios não tem leito de UTI. Então, fazer uma decisão baseada simplesmente num parâmetro no município, o município não tem poucos casos, mas se precisar de leito de UTI, e se isso tiver uma evolução rápida, vai depender de leitos de UTI numa cidade de maior porte, que muitas vezes pode estar numa situação diferente, numa situação já de estresse do sistema de saúde. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração. A diretriz está pronta, sim, mas ela tem que ser utilizada de uma forma correta. Nesse momento, onde nós temos nitidamente os grandes centros urbanos brasileiros ainda numa fase de ascensão da curva, não é o momento adequado de se colocar isso, porque senão vai criar, inclusive, uma expectativa na própria população. O Ministério da Saúde já está colocando uma recomendação para a flexibilização. Isso tem que ser feito de uma maneira muito cautelosa. O ministro Tais tem conduzido isso com os governadores, com os parlamentares, para que fique claro a responsabilidade do Ministério da Saúde no momento de publicar uma diretriz como essa. Qualquer implantação dessa, qualquer diretriz dessa, ela tem uma complexidade enorme, ela não pode ser de forma alguma abordada de uma forma superficial. Então, qualquer coisa que não leve a uma discussão detalhada, como esses itens que o secretário Denizar está falando, isso realmente pode causar mais problema do que solução em relação à divulgação de uma diretriz. Ela está disponível, qualquer estado ou cidade pode conversar com a gente, como o secretário falou. Você provavelmente vai ter regiões ou macro-regiões de saúde, você vai ter que abordar não só pelo município, mas por região e macro-região, ou micro, como é no IBGE, e isso aí vai ajudar a definir a política. E aí é aquela outra coisa que eu comentei, quer dizer, qualquer atividade que você faça, em algum momento a gente vai ter que flexibilizar, por isso que eu falei, não vai ser amanhã, mas em algum momento isso vai ter que ser flexibilizado, e na hora em que isso acontecer, a gente vai ter que ter a calma necessária para acompanhar e ver o que vai fazer assim na sequência, porque pode ser que você tenha que voltar atrás e retomar o mesmo nível de distanciamento anterior. Mas isso tem que ser feito com absoluta serenidade, porque senão isso vai virar uma guerra e não pode ser tratado desse jeito. Isso é um momento em que, de verdade, todo mundo tem que estar junto e ter a calma necessária para acompanhar o que está sendo feito e reconhecer que o que você faz hoje pode ter que ser revisto amanhã, né? Então, isso é fundamental. Para essa pergunta do Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, eu só vou explicar o seguinte. No dia 22, o Conselho Nacional de Saúde
recomendou que o Ministério e as Secretarias Municipais de Saúde adotasse o critério de fila única, ou seja, colocasse todos os pacientes que vão para a UTI em fila única, isso abordando tanto a rede pública quanto a rede privada. Então, feito esse preâmbulo, a pergunta é: qual é o posicionamento do Ministério da Saúde sobre o critério de fila única para acesso aos leitos de UTI proposto pelo Conselho Nacional de Saúde? Esse modelo, se adotado, pode valer para além do período da pandemia? Qual seria a relação de custo-benefício para o sistema de saúde como um todo no cenário pós-Covid? Eu não tive acesso a essa pergunta antes, mas a experiência que a gente teve na oncologia não foi muito boa, porque isso é mais ou menos aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Não é bom nem ruim, é bem usado ou mal usado. Tudo que é desenhado, tudo que é escrito, na teoria, ele melhora a eficiência do sistema. Mas quando você faz a mudança, se aquilo não acontece de uma forma muito eficiente, você acaba criando mais gargalo do que eficiência. Então, eu tenho que pensar nessa resposta, porque no primeiro momento é uma coisa que me preocupa, qual é a capacidade da gente muito rapidamente mudar o modelo. Você tem situações bastante boas, como a do transplante, mas você tem situações também que não funcionou tão bem. Então, a gente tem que pensar, entender melhor exatamente o que é essa proposta, qual é o fluxo que está desenhado por trás, e aí a partir dessa avaliação mais detalhada de como é que isso foi planejado, aí a gente vai poder dar uma opinião melhor. O tema apoio aos estados e municípios, Natália Cancian, da Folha de São Paulo. O ministro tem dito ver uma tendência de piora restrita, entre aspas, a algumas regiões com maior incidência. Manaus, Recife, Fortaleza, Rio, São Paulo, as quais seriam o foco das ações atuais. No entanto, dados do Ministério mostram que o aumento de casos em parte dessas mesmas regiões ocorreu de forma muito rápida, como o caso de Manaus, por exemplo. Como a pasta pretende evitar que a mesma situação se repita em outros locais e como avalia a situação em outros estados hoje? No caso de Manaus, já foi definido o total de médicos que serão contratados de forma emergencial? A Mayra vai falar sobre a parte de recursos humanos, mas quando a gente fala que não é que existe uma piora restrita àqueles lugares, a piora existe naqueles lugares. E você tem outros lugares onde você tem situações mais tranquilas e você tem outros em que você fica na dúvida se já não tem uma tendência da incidência da doença aumentar. Basicamente, é o que a gente fala o tempo todo, é você acompanhar diariamente o que está acontecendo em cada região do país. O que é importante colocar é que a gente acompanha o país como um todo o tempo todo e vai planejando, vai tentando enxergar o que vai acontecer nas próximas 1, 2 semanas e, idealmente, se estruturando para poder ajudar os lugares a ter a estrutura necessária para tratar. Em relação à parte de recursos humanos, acho que você pode falar, Milton. Coloca para eles aí o que está sendo feito. Boa noite a todos. A CEGETS, dentro das estratégias de enfrentamento da Covid do Ministério da Saúde, nós estamos trabalhando com um banco de recursos humanos. Nós criamos 3 ações estratégicas. O Brasil Conta Comigo Estudantes, que incluiu a antecipação da colação de grau de estudantes de 4 cursos da saúde. Trabalhamos também com um programa de bonificação das residências médicas no país, incrementando em 20% o valor da bolsa de residência, como forma de estimular os residentes que já se encontram em diversos locais do país fazendo o enfrentamento da doença. E, por último, a ação O Brasil Conta Comigo Profissionais da Saúde. Dentro dessa ação, nós criamos um grande banco de cadastro nacional dos profissionais das 14 categorias da saúde. Na data de hoje, nós já temos 902.217 profissionais de todas as categorias cadastrados. Destes, 396.418 estão dispostos a atuar no enfrentamento à Covid. São profissionais de todas as categorias,
Nós estamos oferecendo esse banco de dados a todos os estados, de acordo com a solicitação do profissional desejado, se médico, e dentro da categoria médica, quais as especialidades. Nós também separamos esse grupo por cada uma das especialidades, no caso da saúde, dos enfermeiros. E para o estado do Amazonas, nós recebemos uma solicitação de contribuir na abertura de novos leitos, tanto dos hospitais de campanha quanto dos leitos de UTI. No próximo domingo, o Ministério da Saúde estará levando para Manaus, que é a primeira cidade do estado do Amazonas que vai receber o programa completo de equipe. Nós estaremos levando 581 profissionais para que a gente possa garantir o funcionamento imediato dos leitos de UTI. Esses profissionais passarão por um treinamento no próprio estado, através de uma parceria do Ministério da Saúde com a EBSER. Eles farão todo um treinamento de suporte básico e avançado de vida. Então, todos aqueles estados que estão requisitando tanto somente o nosso banco de dados, quanto a contribuição no sentido de ofertar treinamento para os profissionais, eles vêm recebendo. Obrigada. Joana Oliveira, É o País. O ministro afirmou ontem que tem tido, abre aspas, conversas regulares, fecha aspas, com os governadores. Será traçada uma estratégia de combate à Covid nos interiores do Brasil? Na verdade, eu não posso dizer que eu estou tendo conversas regulares. Eu estou tendo um primeiro contato com cada governador e ao longo do trabalho vai se discutir a abordagem da capital e do interior. É óbvio que isso aí vai estar são estratégias ligadas aos governadores e aos prefeitos das cidades, e a gente vai participar disso contribuindo, mas a conversa regular tem que ficar clara que foi um primeiro contato essa semana com cada governador. E a ideia que a gente tem hoje nesse comitê que a gente tem, nesse grupo de trabalho, que é liderado pelo senador Eduardo, a partir do instante em que a gente traz o CONAS e o CONASEMS, é justamente abrir um canal para discutir políticas e estratégias para o país inteiro. Então, eu acredito que mais do que as conversas regulares, conversas com os governadores, elas são muito importantes, elas vão continuar acontecendo, mas eu acredito que um trabalho diário com CONAS e CONASEMS, mais o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, é o que vai dar para a gente uma chance maior de discutir políticas, estratégias e ações para todas as cidades do Brasil, tanto as capitais quanto as cidades do interior. Acredito que a pergunta da Débora da Rádio Gaúcho já foi respondida. Eu vou para Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil. O ministro poderia explicar melhor quais serão os critérios não lineares para definir repasses? Por que não é divulgada mais a lista de locais em emergência e isso será retomado? Essa resposta foi dada, está no portal. Se sim, de que forma, né? Então, a pergunta é, o Ministério poderia explicar melhor quais serão os critérios não lineares para definir os repasses? Bom, a ideia foi criar critérios de priorização baseado na própria densidade da doença em diferentes regiões. Nós sabemos que o Ministério, uma das funções do Ministério da Saúde é prover estados, municípios com os recursos financeiros, com os insumos necessários, e essa distribuição, ela tem que também atender a própria realidade de cada uma dessas regiões. Se a gente sabe que existe hoje uma assimetria da epidemia no próprio território nacional, o objetivo foi definir critérios para que essa alocação possa atender às necessidades de uma maneira, tratar desiguais de forma desigual. Esse foi o objetivo de criar esse padrão não linear. Hoje, como Ministério, a gente tem a distribuição de recurso financeiro, mas esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser gasto com muita sabedoria, porque não é um dinheiro que está sobrando, é um dinheiro que faz falta em outros investimentos do país. Então, da mesma forma que a gente falou sobre máquinas, sobre gente, o fato de ser não linear, como o Eduardo tem falado,
é que a gente aporte isso naqueles lugares onde ele vai ter um efeito imediato e mais intenso no cuidado das pessoas. Como eu falei no começo, hoje o foco primário é a gente aumentar a capacidade das cidades em cuidar das pessoas que estão com a doença em atividade. De forma parcial ou integral, nós respondemos Mariana Jugman, da TV Brasil, Jonas Valente, repórter da Agência Brasil, também questionamento de Juliana Kaifer, da Metrópolis. E aqui eu vou, então, para a pergunta do André Borges, do Estadão. Qual é a avaliação do Ministério da Saúde sobre as decisões anunciadas pelas cidades de São Paulo, Rio e Manaus, que ampliaram medidas de isolamento social? Como o Ministério avalia o caso de Santa Catarina, que registrou um aumento de casos após a abertura do comércio? A estimativa de 10 mil mortes até domingo está nas projeções do governo? Bom, em relação à decisão de ampliar a medida de isolamento, se você tem lugares onde você está tendo um aumento da incidência e da mortalidade, a primeira coisa que você vai fazer é tentar aumentar o distanciamento para diminuir o contágio. A gente não sabe exatamente o quanto isso vai ser eficaz, mas é uma medida absolutamente natural diante de um aumento da quantidade de casos, né? Em relação ao caso de Santa Catarina, que registrou aumento de casos após a abertura do comércio, é difícil você dizer se isso realmente é uma relação de causa e efeito. Eu esperaria um pouco mais para poder definir isso, até esperaria outros exemplos em outros lugares para ver se existe uma correlação se existe realmente essa causa e efeito entre você diminuir a distância, diminuir, relaxar e você tem um aumento dos casos. Aí tem que esperar ver a evolução local e de outros lugares. E a estimativa de morte é muito difícil dizer, seria muito mais um chute do que qualquer outra coisa, porque, como eu falei, modelo matemático, dependendo do número que você coloca, você vai ter qualquer resultado. Então, eu prefiro acompanhar no dia a dia e preparar para a gente poder tomar as iniciativas necessárias para cuidar de acordo com a evolução. Ministro, me permite? Claro. Eu só queria retomar rapidamente essa primeira parte da pergunta. Qual a avaliação do Ministério em relação às medidas adotadas por São Paulo, Rio e Manaus? Se nós estamos diante de uma doença onde não há um tratamento ainda específico, onde não há prevenção, não há vacina, resta o quê? O isolamento social. Então, a medida adotada é a medida coerente por parte do gestor. Se ele detecta que há um incremento no número de casos, o sistema de saúde está entrando em estresse, resta a ele esse tipo de intervenção. Okay? Nós temos mais 8 perguntas, só mais 2 minutos de coletiva. Então, vou só para um tema que não foi abordado, sobre que a Maria Eduardo Cardim, do Correio Web, e o Vitor O'Hara, da revista Carta Capital, eles fazem sobre se houve novas decisões sobre composição da equipe, além do general Pazuello. Se o ministro quiser comentar o assunto, a gente encerra com essa pergunta. A gente já tem uma definição de praticamente todas as pessoas que vão ocupar as secretarias, mas como existe um processo de avaliação das pessoas, que não é nem uma questão de veto ou não, mas é uma questão de uma rotina de avaliação, conforme elas forem chegando, elas vão sendo anunciadas, né? E até em relação ao caso, basicamente é isso. Tem o Eduardo, que ficou, Denizar saiu da Asquiti e veio para ficar assessor, e a gente já tem os nomes definidos que vão entrar, só que eu tenho que passar por essa rotina de avaliação do governo para eles entrarem, mas já está definido. O ex-secretário Erno, ele pediu a exoneração. Ele queria voltar ele está com uma filha de poucos dias em Porto Alegre. Ele, por uma questão familiar e identificando que ele já tinha cumprido a fase importante da implementação, ele e toda a equipe
criaram a Secretaria de Atenção Primária em Saúde, ele terminou uma fase, um ciclo da atividade profissional dele e, naquele momento, ele privilegiou a família. Foi uma decisão pessoal, depois de um trabalho brilhante que ele executou no Ministério da Saúde.